Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor e o Júlio. Nós vamos falar um pouquinho hoje de como você se relaciona com a sua dor. Qual que é a relação que você tem com a sua dor, com o seu problema, se você faz alguma coisa para buscar um tratamento, se você usa os seus recursos e sua mente a favor da sua melhora ou a favor da sua piora. Então a gente vai dar um pouquinho de dica para você alavancar o seu tratamento e o alívio de dor, não é não, Júlio? É isso aí. E lembrando que isso é fundamental, né? Porque uma vez que a gente reconhece qual a nossa participação, a gente pode saber se a gente está piorando ou se a gente está ajudando a atingir o nosso objetivo. Então é muito importante você saber diagnosticar. Aí tem algumas formas que a gente consegue detectar isso, né? Você está fazendo a pergunta certa? Você está procurando no lugar certo? Você está tendo os comportamentos certos? Você está fazendo a sua parte para ajudar? Ou você acha que está fazendo? Então hoje a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho também de casos clínicos que a gente já passou aqui, né, nessa experiência aí ao longo desses 17 anos. E muita experiência na clínica aqui, que a gente tem uma demanda muito alta e que talvez possa estar contribuindo aí também para a sua dor, né? Exatamente, porque tem certos comportamentos, certos pensamentos, certas falas que vão te aproximar da cura ou te afastar dela. Exatamente. Então a gente vai dar um pouquinho de dica de como você pode encarar se você está numa situação de dor, se você está numa situação de reabilitação, se você está numa situação em que você precisa procurar ajuda, passou por algum acidente e está fazendo alguma reabilitação, se você fez uma cirurgia e está precisando fazer alguma reabilitação, ou se você está só com uma dor e está querendo tratar ela, está querendo se livrar dela. Exatamente. Né? Então, assim, tem certos pensamentos e atitudes, padrões comportamentais, né, que vão só te piorar. Então, por exemplo, se você está num processo de dor e o tempo todo fica reforçando aquela dor, nossa, eu estou sentindo muita dor. Apalpando, nossa, né, o tempo todo. E a própria essa palpação, ela cientificamente, ela manda uma mensagem de texto, um SMS para o seu cérebro, para você reforçar o padrão de dor. Então isso não é... Você está estimulando aquele local. A região de dor. Então o tempo todo você está lembrando a sua mente que você tem dor. E aí você está, em vez de você aproximar da cura, igual a gente falou, aproximar do alívio, você está reforçando um padrão de piora. E aí, com o passar do tempo, você reforçando aquele padrão, ele começa a até mudar a sua percepção de dor. Exatamente. Então, seu corpo fica mais sensível a perceber a dor. Que às vezes não é só dor, às vezes é uma pressão. Você já vai falar que é dor, porque ele fica hiperativado, o seu sistema nervoso central. Então, esbarrou o braço, alguém te esbarrou o braço, ai. Então assim, dá aquele ar de desespero, porque toda vez que você põe a mão, você sensibiliza, você deixa mais sensível ao toque. Exatamente. Então assim, vamos analisar essas questões aí. Tem outras questões também comportamentais que a gente discute muito, né, Vitor? Várias pessoas às vezes veem a gente com dor e falam, e aí, como é que você está em relação àquela dor no ombro, nas costas, enfim, onde você tiver seu problema. Então, a gente sempre reforça falando, tá doendo, eu tomei remédio, não melhorou, eu fiz isso, não melhorou, fiz aquilo. Então, toda vez que você repete esse padrão de tá piorando, você está revivendo a sua dor. Você está justamente impactando na sua mente que essa dor é sua, que isso não é passageiro, isso é uma coisa que é um karma que você vai ter que carregar ali. Você está criando uma relação amizade, íntima com a dor. E na verdade você tem que criar uma relação íntima com a saúde, com a cura. E se livrar desses bate-papos. Não, procurei a ajuda certa, estou melhorando gradativamente, mesmo que seja 1%. Você já está dando um sinal positivo para o seu cérebro. Né? Você está facilitando a vida do seu fisioterapeuta, do seu médico, de quem estiver ajudando a facilitar, até de você próprio. Está se ajudando nesse processo de cura. Aí você começa a ter uma relação íntima com a cura. Com a saúde. Você foca a sua atenção para a saúde. Você foca a sua atenção para a melhora. Então você começa a enxergar sinais de melhora. Realmente, eu estava sentindo dor, mas agora já está melhor, já estou sentindo menos dor, já estou mais aliviado, já estou num processo de cura. Então é muito importante você cuidar do seu lado emocional para que ele possa te favorecer.
E não igual a gente escuta muitas vezes na clínica. Não, eu tô com muita dor. Aí entra num momento de tristeza, uma coisa na vida ali que te decepcionou, tudo fica ruim. Não é verdade isso? Já aconteceu com você? Hoje não tô a fim de comer, essa comida não tá boa, meu amigo não tá legal, não me ligou hoje, minha namorada tá muito chata, não enfim. Quer fazer atividade física. Não quer, desanima, hoje eu não vou treinar não, tô desanimado. Então assim, você acaba entrando num fluxo negativo, num fluxo que não te aproxima. E vira um ciclo, né? Aí você entra no ciclo negativo da dor. Então é necessária essa quebra desse ciclo. Exato. E para ocorrer essa quebra, né, Vitor? É necessária a sua participação, a sua interação com o problema, focando na solução. O que eu posso fazer para melhorar isso? É uma mudança. Quantas pessoas... Exatamente. Quantas pessoas melhoraram disso que eu estou tendo? E não quantas pessoas estão sofrendo. Então a sua pergunta é muito importante. Quantas pessoas já passaram por isso? Quantas pessoas melhoraram disso? Foca na melhora. Quantas pessoas fizeram isso e melhoraram? Várias. Então você está criando a possibilidade de cura. Então aí já te dá um sinal no cérebro. É possível eu ficar bom. É possível eu curar. O fulano teve isso e curou. Então comece a comentar positivamente de um problema que você está passando, focando na solução. Exatamente. Né? Quantas pessoas enfrentaram isso e solucionaram dessa maneira? Várias. Por isso serve o quê? Qual a sua participação? Exatamente essa. Você está contribuindo ou piorando a sua situação? Reforçando esse padrão. Então quebra o padrão. Foca na solução. E é uma coisa que a gente sempre fala com todos os pacientes. Inclusive não é só para dor, é para qualquer problema que você tiver. Em vez de focar no problema, em vez de reforçar o problema, é focar na solução. É uma mudança de foco que vai virar a chave. Você focando na solução, você abre a sua mente para várias possibilidades de resolver o problema. E não, se você ficar focando no problema, você está reforçando o problema, entrando no ciclo negativo, entrando no processo de piora. E em vez de entrar no processo de piora, você tem que entrar no processo de melhora. Exatamente. Isso é o que a gente sempre fala, não aplica só a dor, aplica a qualquer problema que você tiver. Exatamente. Até no dia a dia. Uma questão corriqueira do dia a dia. E você pode estar focando na solução e não no problema. E uma outra coisa que a gente sempre fala com os nossos pacientes... E com a dor não é diferente, né? Que também é um problema, mas você tem que focar na solução. E uma outra coisa que a gente sempre fala com os nossos pacientes quando você está... Porque quando a gente está passando por algum tipo de problema com relação à saúde, a gente vai procurar um profissional para nos ajudar. Seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um psicólogo. Alguns vão no Google, né? Aí às vezes reforça o padrão negativo. Aí reforça porque você vai escutar muito caso, às vezes, sem um padrão científico, sem uma pesquisa. Empírico, você tem que procurar. Não tem uma referência bibliográfica ali, algo concreto. Então você tem que saber até de onde você tira informação. Que acontece muita gente aqui com catastrofização. O que é isso? Ela exacerbou os sintomas depois que ela olhou na internet, ela piorou. Exatamente. Então, porque o cara vai lá pesquisar e fala assim, não, você tem que fazer cirurgia, você tem que ficar 6 meses parado. Aí a pessoa, nossa senhora. Pergunta errada. Será que você está perguntando como melhorar a dor no ciático? Ou você perguntar dor no ciático? Exatamente. Sintomas. Aí o que eu estava falando é que quando você tem algum problema relacionado à área de saúde, você vai procurar um profissional para te ajudar. Independente do profissional que seja, tá? E aí, uma das coisas que a gente sempre fala para os nossos pacientes se você está vindo aqui para a gente tentar te ajudar a resolver seu problema, para a gente ir juntos, porque são duas coisas que eu quero falar aqui. Não adianta você soltar totalmente o problema na mão do profissional, porque você tem que participar ativamente do seu processo de melhora. O que muitas vezes é o que vai dar resultado. Exatamente. Não adianta assim, você procurar a gente aqui, toma o meu problema. A gente até tem uma frase, né, Vitor? Fisioterapeuta bom, manda exercício para casa. Exatamente, porque você vai participar do seu processo ativamente. De melhora. Se você não comprar a briga... Autorresponsabilidade. Se você não comprar a briga e entrar no jogo com a gente... Uma hora nossa contra 23, a gente vai perder essa briga. Exatamente. Então, são duas coisas. E aí tem um equilíbrio também. Você tem que participar ativamente no problema, na solução do seu problema. Exatamente. E aí, de novo, focar na solução. E ao mesmo tempo procurar profissionais que você tenha tranquilidade no que ele vai falar, para você meio que deixar o problema junto, para vocês montarem um plano de ação juntos, forte, para essa solução chegar onde vocês querem. O que vai tornar a sua ação muito mais assertiva. Exatamente. Porque você compartilhar o seu problema com alguém
é uma responsabilidade muito grande. Então você tem que ter confiança nessa pessoa que você vai compartilhar. Exatamente. Né? Porque vocês dois juntos vão traçar um programa e um plano de ação para resolvê-lo. E se você teve recomendação, se essa pessoa já é uma autoridade e tem muito sucesso naquilo que ela se propõe, escute uma pessoa só. Exatamente. Porque todo mundo, mesmo as pessoas que te amam, elas vão tentar dar solução no seu problema. Exatamente. Eu fiz chá de não sei o quê, eu fui no doutor tal, eu fui no... Entendeu? Então você vai ter um excesso de informações e você vai ficar perdido. Se você acredita no profissional, se o profissional tem know-how, se o profissional é capacitado, tem experiência e tem muito caso de solução, se alguém te recomendou que ficou bem, vai nesse profissional e siga ele até o final do programa de tratamento. Exatamente. Para você não ficar confuso, são confundidores, mesmo pessoas que te amam. Não é inimigo não, porque as pessoas que te amam querem te dar bem e o recurso que ela tem naquele momento para te ajudar, às vezes é uma experiência que ela passou que deu certo para ela, mas que no seu caso não se aplica. Exatamente. Né? E aí eu vou contar um caso simples aqui que a gente tem vários cases aqui que a gente pode estar falando, né? Mas teve um caso especial que me chamou muita atenção. Um paciente me procurou, tinha 2 hérnias lombares, né? E falou, não vou fazer cirurgia, quero tratamento conservador e peguei sua referência, enfim. E inclusive, para o caso, aproveitar esse gancho aí, para o caso de hérnia, o tratamento mais indicado é o tratamento conservador. Pela literatura. Não é, a cirurgia sempre é o último caso, tá? Em qualquer condição de saúde, em qualquer doença, em qualquer... a gente sempre tem que tentar o tratamento conservador, né? Então, nesse caso, o cara tinha 2 hérnias lombares. 2 hérnias lombares e tal, e não estava travado, tinha dificuldade para entrar no carro, para sair, enfim. Gostava de pescar e tudo, andar de moto, então são posturas e posições mantidas que aumentavam essa dor, né? Então o que acontece? Aí ele fez o tratamento aqui, foi efetivamente rápido, a questão de tirar essa dor e tal, e de repente ele já estava naquela fase final de reabilitação, já sem dor, andando de moto, pescando, enfim, retomou a sua vida, né? Que é o nosso maior objetivo. Exatamente. É você retomar a sua vida e usar de todo o seu recurso físico para você usufruir da vida, né? Enfim, com todo o seu recurso, sem dor, claro. Então, assim, ele já estava na fase final de reabilitação e veio para mim assim, me chamou, que a gente é muito amigo e tal, vai ficando amigo, né? E aí ele falou assim comigo, Júlio, achei um grupo no Facebook de dor para quem tem hérnia lombar. Focado na dor lombar e tal. Eu fechei a cara para ele, falei, alto lá, havia um sinal de alerta aqui. Entrei em 2 grupos, até falou 2, eu lembro da quantidade. Falei, então, ele perguntou, por que você fechou a cara e tal? Eu falei, vem cá, eu gosto muito de você e tal, então eu vou te dar uma dica fera. A busca sua por esse grupo, claro, vai ter experiências lá e tal, mas você vai estar ainda focado na dor, no problema. Procura um grupo de saúde, um grupo de quem passou por isso e vive uma vida normal, de quem tem uma vida saudável, né? Porque tem uma frase célebre da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela foi chamada para lutar contra a guerra ou contra as drogas, eu não me recordo bem, mas enfim, ela falou, contra a guerra. E ela falou assim, não, contra a guerra eu não luto, eu vou lutar a favor da paz, aí você pode me chamar que eu vou. Então é mais ou menos isso. Quem passou por uma situação de hérnia e hoje tem uma vida normal. Então procure esses tipos de grupo. Como resolver? Como resolver? Como que eu passei por isso e hoje tenho uma vida normal? Quais são os tratamentos mais eficientes? Procura saber de onde é a fonte daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está lendo. Tem lá no YouTube, tem tudo certinho. Tem a descrição no Google, onde você pesquisar as fontes que você usar. Procura saber de onde é essa fonte, é uma fonte segura, né? Porque aí você vai ter o quê? Você vai ter foco na solução mais uma vez. E aí a sua participação foi fundamental, porque você está atento aos sinais de solução. Tem outra coisa mental também que a gente percebe muito. Eu tive um carro muito específico, né? Até não tem problema falar não, é um New Beetle. E não é um carro aqui na minha região muito comum, né? Então quando eu quis comprar, eu percebi que tinha vários. Porque a sua atenção, o seu foco volta para aquilo. Entendeu? Então, a mesma coisa com a dor. Você focou na dor, você só vai ver dor. Você focou na saúde, na vida, na atividade física, você vai ver o quê? Mais coisas sobre isso. Eu brinco que hoje a internet, né, é muito inteligente. Então, se você pesquisar de dor, você vai receber um conteúdo gigantesco.
Se você pesquisar saúde, você vai receber um conteúdo gigantesco. Que tal receber de saúde? Eu escolho o que eu quero. Qual que vai te puxar para baixo e qual que vai te puxar para cima? Vai ter um impacto emocional na sua vida muito grande você ficar focando na dor. Ah, tem gente que não andou mais. Eu já escutei isso aqui. E às vezes com 4 sessões a pessoa está normal, vivendo a vida dela, trabalhando. Então assim, foca na solução. Foca na saúde. Exatamente. Acho que esse era o recado que a gente tinha que dar. Então, sempre foque na solução e não no problema. Beleza? Sim. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário. E muito obrigado, galera. Mais uma vez, conhece alguém que está reclamando de dor, manda esse vídeo, né? Para focar na solução e focar em resolver essa dor. Forte abraço a todos aí. Valeu, turma.